Meus amigos, o tema que iremos tratar nesta oportunidade diz respeito ao fracasso do Brasil no combate ao novo coronavírus. O que pretendemos demonstrar nesta nossa apresentação é exatamente o fracasso, os fatos que estão contribuindo para o fracasso no combate ao novo coronavírus em nosso país. No dia 20 de maio deste ano, nós publicamos em vários websites o artigo "O Brasil rumo ao colapso do sistema de saúde". Neste artigo, afirmamos que a oferta de leitos vinha diminuindo dia a dia em várias capitais e em vários estados do Brasil. E que, considerando o ritmo de evolução da pandemia no Brasil, as unidades de terapia intensiva, as UTIs, disponíveis no país, não seriam suficientes para atender a demanda. Nós calculamos a quantidade de UTIs existentes nas capitais em cada estado, identificamos naquele momento a demanda existente de doentes e, a partir deste dado, ou desses dados que nós obtivemos, nós já constatávamos que a disponibilidade de leitos de UTI era bastante reduzida e tudo indicava que muito rapidamente nós chegaremos a uma situação de colapso no sistema de saúde do país. Parece que o nosso prognóstico de maio, exatamente do dia 20 de maio, está se realizando. Porque o colapso do sistema de saúde está próximo devido à falta de coordenação nacional no combate ao novo coronavírus e à adoção da flexibilização do isolamento social que está sendo posto em prática por vários governadores e prefeitos em nosso país. A situação de colapso está próxima de ocorrer em vários estados do Brasil, cujas capacidades das UTIs estão próximas de colapsar, devido à impossibilidade de atender a demanda. Neste artigo, nós afirmamos, como já disse, que a quantidade de leitos de UTIs disponíveis já estava se aproximando do limite, do ponto de vista de atendimento da população. Diante de uma situação catastrófica como esta, que nós estamos vivendo, para o sistema de saúde no Brasil, naquela oportunidade nós afirmamos que não haveria outra alternativa senão adotar o lockdown imediatamente para paralisar ou reduzir, digo melhor, o crescimento do número de infectados e de mortos.
Lockdown, que significa pelo menos 75% dos habitantes do país, ou mais especificamente dos estados e cidades mais afetadas pelo coronavírus, ficarem em suas residências, isoladas de qualquer contato social, exatamente para fazer com que a curva de infectados e de mortos, ao invés de crescer, começasse a atingir o topo e, a partir de alcançar o topo, começar a decrescer. Esta seria, digamos assim, a solução que permitiria evitar o colapso do sistema de saúde. E, se fosse adotado, como eu já falei, especialmente em cidades e regiões críticas do ponto de vista da capacidade de atendimento do sistema de saúde. Ao contrário da adoção desta solução, como já lhes falei, alguns governadores e prefeitos decidiram flexibilizar o isolamento social, com o propósito de evitar o colapso do sistema econômico. Colapso este que está acontecendo, ou que poderá acontecer, na medida em que o governo federal não intervenha com efetividade no sentido de evitar este colapso. Ao tentar evitar o colapso da economia, o sistema de saúde no Brasil é que será levado ao colapso. O grave nisso tudo é que o preço que a população brasileira vai pagar pela adoção dessa política de privilegiar o sistema econômico em detrimento da saúde da população será muito grande. Esse preço será muito grande. Mais adiante, quando nós falarmos sobre as estimativas do Imperial College de Londres sobre o que pode acontecer no Brasil, levando em conta 3 cenários, vocês vão ter uma ideia, uma clareza meridiana exatamente da dimensão do problema que nós iremos enfrentar por conta desta política que eu considero criminosa de privilegiar o sistema econômico em detrimento da saúde da população. Vamos analisar aqui os dados que nós obtivemos através de uma publicação no website da Globo, sob o título Casos de Coronavírus e Número de Mortes no Brasil em 5 de julho. Ou melhor, em 5 de junho. Neste website são apresentados dados sobre a situação dos leitos de UTIs existentes no país. O Acre, por exemplo, tem 82,6% de UTIs ocupados. Alagoas, 79%. Amapá, 98,84%. Amazonas, 70%. Bahia, 70%. Ceará, 82,72%. Distrito Federal tem 69,5% na rede privada e 42,24% na rede pública. Espírito Santo, 85,14% em todo o estado. Goiás,
46,6% dos leitos de gestão estadual. Não estão computados, por exemplo, os leitos de UTIs privados. Maranhão, 96,25%. Na Grande São Luís, 80,85% no interior e 85,2% em Imperatriz, que é uma das cidades do Maranhão. Mato Grosso, 19,7%. Mato Grosso do Sul, 7%. Minas Gerais, 71%. Pará, 79%. Paraíba, 69%. Paraná, 40%. Pernambuco, 98%. Piauí, 61%. Rio de Janeiro, 86%. Rio Grande do Norte, 84%. Rio Grande do Sul, 72%. Santa Catarina, 61%. São Paulo, 71%. Sergipe, 56,7%. Tocantins, 60%. Roraima não divulgou a lotação dos leitos de UTI do estado. São dados por estado, mas é importante observar que, principalmente nas capitais, os leitos de UTI estão próximos do limite da capacidade de atendimento. Então a situação está se tornando cada vez mais crítica e é, digamos assim, lamentável que diante desses números que nós estamos apresentando tenha havido a decisão de flexibilizar o isolamento social, flexibilizar as atividades econômicas, de tal maneira que isso vai contribuir efetivamente para o aumento do número de contaminados e de mortos em nosso país. Pelos números que nós apresentamos, nós constatamos que apenas Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná é que apresentam taxa de ocupação de UTIs inferiores a 60%, com a maioria deles apresentando taxas superiores a 80% e 90%. O Imperial College de Londres, conforme lhes falei, realizou estudo sobre o novo coronavírus em vários países do mundo. Sobre o Brasil, um relatório elaborado sobre o Brasil prevê o seguinte: que no pior cenário para o Brasil, se ninguém ficar em quarentena, que é inclusive a tendência que está acontecendo em várias partes do Brasil, e se os testes não forem multiplicados, inclusive só se faz testes aqui no Brasil, basicamente daquelas pessoas que se dirigiram para o hospital na busca do atendimento. Não existe testes em massa, exatamente para identificar quais são as pessoas que estão contaminadas ou não. Então aqui, de acordo com as estimativas do Imperial College, no pior cenário para o Brasil, a primeira previsão que eles fizeram, o Imperial College afirma o seguinte: se ninguém ficar em quarentena e se os testes não forem multiplicados, haveria até 188 milhões de contaminados, o equivalente a 88% de toda a população brasileira, e 1.100.000 pessoas mortas no país. Este é o cenário que se descortina para o futuro, desde que haja uma liberalização das atividades econômicas, como aos poucos deverá ocorrer no país. Mais de 6,2 milhões de pessoas passariam pelos hospitais do país. E isso certamente ultrapassaria a capacidade de atendimento do sistema de saúde do país de longe, colapsando, portanto, o sistema de saúde. O segundo cenário que foi traçado pelo Imperial College
é que, no caso de quarentena apenas para os idosos, o número de mortes variaria entre 322 mil e 530 mil, que também é um número elevado, a depender da taxa de transmissão e as medidas de saúde pública. No terceiro cenário, e aí já seria o melhor cenário, e que é exatamente o que nós defendemos e seja aplicado, que contempla que 75% da população fique em quarentena, que hajam testes para todos os pacientes com suspeita. O número de mortes pela Covid-19, ou seja, pelo novo coronavírus, não passaria de 44 mil pessoas. Isso se for adotado o chamado lockdown. Nessas condições, no pico da pandemia, haveria demanda para 72 mil leitos ao mesmo tempo. Portanto, com o melhor cenário de quarentena para 75% da população, pode salvar até 1 milhão de pessoas no Brasil. Isso foi o cálculo realizado pelo Imperial College de Londres, né? Um artigo recente, que foi publicado também no website do Globo, informa, o título do artigo é Número de mortes no Brasil passa da Itália e chega a 34.021. O país agora é o terceiro do mundo com mais óbitos. Informa esse site que o Brasil superou a Itália em número de mortes por complicações pelo novo coronavírus, com mais um recorde diário de mortes, 1.473 mortes por dia, o que significa um morto a cada minuto, ou melhor, um morto a cada minuto, exatamente. O país acumula 34.021 vidas perdidas durante a pandemia. Está atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde. São 614.941 casos confirmados, 325.957 pacientes em tratamento e 259.963 pacientes recuperados. Como a evolução do número de infectados e mortos cresce vertiginosamente no Brasil, o governo Bolsonaro, que se opõe ao isolamento social, decidiu no dia 6 de junho, há 2 dias atrás, omitir criminosamente os dados da pandemia no país para que a população brasileira não tome conhecimento da gravidade da situação e não pressione, digo melhor, os governos federal, estadual e municipal para adotarem o lockdown. Então procuram maquiar os dados exatamente da pandemia no Brasil para mostrar que o quadro é menos grave e com isso facilitar que haja uma abertura cada vez maior das atividades econômicas. E com isso, naturalmente, a consequência seria danosa para a saúde pública em nosso país, comprometendo a vida da população. Então, essa tentativa de omitir os dados da pandemia, essa tentativa é uma tentativa criminosa, na nossa opinião. Levando em conta a decisão de alguns governadores e prefeitos, que lamentavelmente estão flexibilizando o isolamento social, mesmo com a curva de contaminados e de mortos em ascensão, nós ainda não atingimos o pico da curva. A prática mundial e a recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, é que a flexibilização só deve acontecer
quando a curva de contaminados e de mortos estiverem em queda, que não é o caso do Brasil. Quer dizer, considerando essa abertura que está sendo processada, e se ela continuar até uma abertura total, e parece que esta é a tendência, provavelmente nós teremos no Brasil 188 milhões de infectados e 1.100.000 mortos por conta da pandemia do novo coronavírus. Se fosse adotado o lockdown, com 75% de toda a população em quarentena, com testes para todos os pacientes com suspeita, o número de mortes pela Covid-19 no país não passaria de 44 mil, segundo o Imperial College. Então dá para perceber que essa decisão que está sendo tomada, ela é danosa para a saúde da população brasileira. Ao flexibilizar o isolamento social, os governadores e prefeitos estão contribuindo para colapsar o sistema de saúde para o assassinato coletivo de 1.100.000 pessoas no país. Este é o preço a ser pago pelo povo brasileiro, especialmente pela população mais vulnerável, graças a esta irresponsabilidade de alguns governadores e prefeitos. É oportuno observar que o epidemiologista-chefe dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse em seu depoimento à Comissão de Saúde do Senado norte-americano que uma retomada prematura da economia dos Estados Unidos causaria sofrimento e morte desnecessários. E lá também o Trump insiste também na ideia de liberalizar as atividades econômicas, mesmo com a pandemia. Então ele afirma que as consequências dessa abertura, dessa retomada prematura da economia seriam sérias e que o número de mortos no país seria certamente maior do que os 80 mil que eram registrados na época. Hoje já são mais de 100 mil o número de mortos registrados no país. A pandemia, enfatizou o cientista Anthony Fauci, não está totalmente sob controle. Se algumas áreas, cidades e estados por queimarem etapas e reabrirem prematuramente, sem ter a capacidade de responder com eficácia e eficiência à doença, sua preocupação é que começaremos a ver pequenos picos que podem se transformar em surtos. Na realidade, segundo ele, paradoxalmente, isso levará a um atraso que causará não só sofrimento e mortes, que poderiam ser evitados, mas também poderá significar um atraso na recuperação econômica. A pressa em tentar fazer a economia voltar a funcionar vai fazer com que haja um atraso maior e o prejuízo será ainda maior em termos de recuperação da economia. Este é o cenário que se vislumbra também para o Brasil, não apenas para os Estados Unidos. Pode-se concluir pelo exposto, pelo que nós acabamos de expor, que se trata de ato irresponsável em tomar atividade econômica em setas essenciais, de forma prematura, como ocorre no Brasil, porque causará sofrimento e morte desnecessários. O Brasil só deveria retomar as atividades econômicas quando as curvas de infectados e de mortos pelo novo coronavírus estivessem caindo, fato este que não se verifica no momento atual. A saúde da população deve ser considerada prioritária e não a retomada da atividade econômica.
a estratégia correta do momento deveria ser a adoção do lockdown, para fazer com que a curva de infectados e mortos pelo novo coronavírus comece a decrescer para não pressionar o sistema de saúde. As cidades e regiões em lockdown só deveriam ser liberados gradativamente, da mesma forma como ocorreu na China, com a população usando máscara facial, sendo submetida a constantes medições de temperatura, além da população ser controlada por meio de um código que eles chamaram QR, Quick Response Code, de saúde municipal, que funciona como passaporte de imunidade. Em diversas cidades chinesas, há um QR para cada habitante, informando sua condição de saúde com base tanto nas próprias declarações, quanto em dados de que o governo dispõe. Assim, os cidadãos recebem códigos marcados em verde, amarelo ou vermelho. Somente os residentes com código verde podem circular livremente pela cidade. Os portadores de códigos amarelos e vermelhos devem se manter em quarentena e se registrar diariamente numa plataforma de internet para prestar informações até obterem um código verde. Além dessas medidas a serem adotadas pelos estados e municípios, deveria ser distribuída também renda pelo governo federal para as populações, sobretudo as vulneráveis, para evitar que, por necessidade de sobrevivência, elas sejam obrigadas a sair de suas residências para trabalhar em escritórios ou nas ruas, como vem ocorrendo no país desde que começou a pandemia. Em outras palavras, o governo federal deveria pagar as pessoas para não sair às ruas, para não contaminarem outras pessoas ou serem contaminadas pelo vírus. Medidas também deveriam ser adotadas pelo governo federal para ajudar as empresas, sobretudo as micro, pequenas e médias empresas, para sobreviverem neste momento de queda de suas receitas, bem como deveria ajudar os estados e municípios para evitarem sua insolvência, devido à queda na arrecadação de impostos. Só o governo federal teria a capacidade de colocar em prática essas medidas, por uma razão muito simples. É que o governo federal dispõe de reservas internacionais no montante de 320 bilhões de dólares, que deveriam ser aplicados prioritariamente no combate ao coronavírus. Nós vivemos uma situação excepcional e não se justifica que esse recurso que o governo federal dispõe, de 320 bilhões de dólares, não seja utilizado para ajudar as pessoas, ajudar as empresas e também os estados e municípios que necessitam de recursos para fazer frente às suas necessidades. Para que essas medidas sejam bem-sucedidas e resultarem no sucesso do combate ao novo coronavírus, no Brasil urge a ação coordenadora do governo federal, fato esse que não existe. Houve, digamos assim, algo nessa direção quando o ministro Mandetta esteve no Ministério da Saúde. Mas, a partir da saída do ministro Mandetta, praticamente o Ministério da Saúde ficou acéfalo. E a ação coordenadora do governo federal não existe, exatamente porque o presidente da República se opõe às medidas que estão sendo postas em práticas pelos governadores e prefeitos, sob o pretexto de que a prioridade é evitar a morte da economia e não a morte da população. A condição indispensável para o Brasil vencer a guerra contra o novo coronavírus é o governo em todos os níveis e a população estarem unidos contra o inimigo comum. Isso não existe no Brasil. E esta é uma das razões pelas quais
nós estamos caminhando seriamente para uma situação catastrófica, com a possibilidade de nós termos mais de 1 milhão de mortos em nosso país. Lamentavelmente, essa situação não existe de haver essa ação coordenada e uma unidade de combate ao coronavírus. Essa situação não existe no Brasil, porque o presidente da República está contra o isolamento social da população, desrespeitando sistematicamente todas as medidas restritivas à aglomeração de pessoas, sob o pretexto de que é preciso salvar a economia brasileira da debacle. Em sua ação comprometedora da luta contra o novo coronavírus, Bolsonaro afirma que as pessoas devem voltar ao trabalho. O fato de Bolsonaro assumir essa atitude está incentivando um grande número de pessoas a deixarem o isolamento que se encontram e voltarem para voltarem para a rua, como já está ocorrendo em várias cidades do Brasil, contribuindo para a elevação do número de contaminados e mortos pelo novo coronavírus. O fim do isolamento social de muita gente está relacionada também com o fato de precisarem trabalhar para sobreviver. Haja vista que o governo Bolsonaro também não oferece às pessoas e empresas as condições necessárias à sua sobrevivência. Além de atuar no sentido de destruir o esforço de governadores e prefeitos para combater o novo coronavírus, o governo Bolsonaro não age com a urgência necessária no plano econômico com a liberação dos recursos financeiros que foram aprovados pelo Congresso Nacional para ajudar as populações vulneráveis, para combater a fome, para ajudar as empresas em geral para não serem levadas à falência e para ajudar os estados e prefeituras municipais para evitar a sua insolvência. Os estados, só esta semana, é que os recursos que foram liberados foram aprovados pelo Congresso Nacional e só foram sancionados na semana passada pelo governo federal e só serão liberados essa semana, depois de 3 meses em que esses recursos foram aprovados pelo Congresso Nacional. O Brasil precisa urgentemente de alinhamento estratégico do governo federal com os estados e municípios nas ações de saúde com de natureza econômica para combater o novo coronavírus. Muito dificilmente o governo Bolsonaro adotará as medidas que aqui estamos propondo, que nos leva à conclusão de que o Brasil fracassará no combate ao novo coronavírus, disto resultando o assassinato coletivo de cerca de 1.100.000 pessoas no Brasil. Este, portanto, meus amigos, é o cenário que se descortina para o futuro. Lamentavelmente, nós não temos no Brasil, sobretudo na presidência da República, um governante que seja capaz de unir a nação para combater o inimigo comum. E o preço que a população brasileira vai pagar é muito alto. Estas são as informações que lhes trago nesta oportunidade a respeito do da pandemia do novo coronavírus. Espero que elas tenham sido úteis. O meu propósito ao trazer essas informações foi o de alertar a todos do gigantesco problema que nós estamos enfrentando. Nós estamos apenas no início de uma crise que será avassaladora e comprometedora, inclusive, do nosso futuro como nação, diante da incapacidade dos governantes de nosso país de apontar os melhores caminhos
no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Portanto, meus amigos, finalizo deixando um abraço para todos e até a próxima oportunidade.